vamos falar do profeta Eliseu. Elias, né? Não é Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, mas nós vamos falar de Elias por enquanto, né? Porque aqui a palavra do Senhor nos conta, né, que naquela época de Elias, o rei era o rei Acabe, que se casou com a Jezabel, né, aquela profetisa de Baal, e ela era uma mulher muito má, muito que perseguia os adoradores de Deus, os verdadeiros homens de Deus, perseguia e matava, até mandava matar os profetas do Senhor. Então Elias, aqui no capítulo 18, a partir do versículo 7, diz o título: Elias e os profetas de Baal. Quando ali Deus mandou, né, novamente a água, a chuva, né, sobre a terra, após 3 anos, né, de sequidão, e o profeta Elias já tinha profetizado sobre isso, e o profeta Elias, ele falava muito do poder de Deus para as pessoas, né? Ele profetizava realmente a palavra de Deus. E aí diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Né? Então ele tinha vontade realmente de matar Elias. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim, porque ele se casou, né? Acabe se casou com Jezabel, e ele deixou de servir ao Senhor e foi servir a outros deuses que não era o Senhor. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Olha, Jezabel tinha 450 profetas de Baal, profetas de outros deuses, e comem na mesa de Jezabel, os profetas que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, porque o povo ficava assim, entre Deus e a Baal, né? Eles não sabiam. É como se diz, ficava em cima do muro, né? Não sabia se servia as imagens de escultura ou se servia a Deus. Ou achava que servindo as imagens de escultura, servindo os outros deuses, ia servir a Deus também. Só que Deus não é Deus de confusão. Ou é Deus ou é Baal. A palavra do Senhor diz que o crente, né, aquele que serve a Deus, diz sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, temos que... não é bom ficar em cima do muro. Porque aquele que fica em cima do muro, sem saber se vai para lá ou se vai para cá, ou se adora a Deus ou se adora a Baal, ele fica perturbado realmente, e acaba perdendo a salvação. Porque Deus não é Deus de confusão. Aqui, então o profeta disse mesmo ao povo, até repetir esse versículo aqui, os profetas de Baal. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando, né? Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos, né? Ou ficar lá nem cá? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu, ou uma coisa ou outra, né? Deus não pode servir a Deus e a outro senhor.
Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta sobre os profetas de Baal. São 450. Deem-nos, pois, 2 bezerros e escolham para si um deles e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então Elias, ia provar que Deus é Deus sobre todas as coisas, que todo o poder nos céus e na terra pertence a Deus, e outros deuses são deuses falsos que de maneira nenhuma pode fazer o que Deus pode fazer. Então invocarei o nome do nosso Deus, e ele está falando aqui, o profeta Elias. E eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que respondeu. Então era assim, era uma prova. De um lado eram os profetas de Baal, do outro era o profeta Elias, que era o profeta de Deus, que o Deus que nós estamos falando é o nosso Deus criador dos céus e da terra, que criou o homem à sua imagem e semelhança, o Deus verdadeiro, que tem poder sobre tudo e sobre todos. E do outro lado eram os profetas de Baal, profetas da rainha Jezabel, do rei Acabe. E aqui diz assim, e Deus responder, e aí ele diz: o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. E o povo gostou, porque eles já estavam sem dúvida, se vai para lá ou se vai para cá, se é Deus, se não é, se é as imagens de escultura, se não é. E aí eles ficavam bem assim. E aí o profeta Elias ali propôs um desafio, que aquele que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E Elias, aos profetas de Baal, escolheu para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque só sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomando o bezerro, prepararam e invocaram o nome de Baal. E de manhã até ao meio-dia, quer dizer, eles ficaram o dia todo invocando o Baal para que aquelas lenha pegasse fogo, mas não pegou. E pararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, pedindo uma resposta para o Deus deles. Porém, nem havia voz, nem responde, salvavam sobre o altar que tinham. Eles fizeram de tudo, pediram: vai, Baal, responde. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Elias até zombou dele e dizia: clama em voz alta. Às vezes ele está dormindo, que ele é Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa, ou que alguma viagem, talvez ele esteja dormindo e despertará, clame mais alto. E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com faca, porque o Deus deles gosta de sangue, e com lancetas, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, o profetizaram eles, até a oferta de manjares ofereceram, porém não houve voz nem resposta alguma da parte do Deus dele.
Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, todo o povo. Chegou a ele, então restaurou o altar do Senhor. Então é preciso realmente que o nosso altar, né, a nossa vida, esteja diante de Deus, que Deus possa olhar para nós e ver que estamos corretos na sua presença. E aqui Elias restaurou o altar, né? O altar que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, né? As 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então ele tomou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E Jacó, o qual a palavra do Senhor dizendo: a Israel serei o teu nome. E com aquelas pedras adicionou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura dos fiéis. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água. Olha, e o povo ficou assim: nossa, vai encher de água, então jamais vai pegar fogo, né? Se uma lenha molhada vai pegar fogo. E derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Ou seja, jogaram bastante água sobre a lenha estava bem úmida. Então, pela natureza, é impossível de pegar fogo. E sucedeu que, oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje, tu e teu Deus, tu és o Deus de Israel, que eu sou o teu servo, conforme a tua palavra, e fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu és o Senhor, o Deus que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo sobre e consumiu o holocausto. Olha, Deus mandou fogo e consumiu todo aquele holocausto, aquelas lenhas molhadas, e houve fogo ali. Então o fogo caiu sobre e consumiu o holocausto e as pedras, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disseram, né? O povo, depois que viu aquelas maravilhas que Deus mandou fogo, ele disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai a mão dos profetas de Baal, e nenhum deles escape. Então ali os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, caíram por terra, porque Deus mandou fogo do céu e consumiu toda aquela lenha, todo aquele holocausto. Ou seja, Deus recebeu o sacrifício de Elias a favor do povo, e o povo reconheceu que realmente só o Senhor é Deus, e, né, provavelmente saíram de cima do muro, né? Muitas vezes as pessoas precisam de ver, né, para acreditar que verdadeiramente Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, e que ele fez e ele faz maravilhas. Elias ali, ele fez tudo aquilo confiando que Deus ia responder. Ele tinha certeza que Deus ia responder. Então, muitas vezes nós estamos numa prova de fogo, uma prova difícil, e nós temos que confiar que só o Senhor é Deus, e que no momento certo Ele vai entrar com providência na nossa vida e vai receber o nosso louvor, a nossa adoração, né, o nosso sacrifício, né? Se bem que está escrito na palavra de Deus que Deus
não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Ele quer que nós possamos ter o coração contrito, o coração aquebrantado, para estar diante dele todos os dias, acompanhando, né, a nossa trajetória diante de Deus e diante dos homens também, né?